Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Betel e de nossas queridas congregações. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma breve reflexão na Palavra de Deus para todos nós. E essa não é a reflexão ainda que eu quero trazer no domingo, mas como toda a Palavra de Deus, como toda mensagem da Palavra de Deus é de grande importância para nós. Nós sabemos que vivemos esses dias de quarentena, é claro, isso não é novidade para nenhum de nós, e ao mesmo tempo nós estamos temporariamente privados da comunhão em nossas igrejas locais. E é claro que isso também não é nenhuma novidade. Eu sei que muitos dos irmãos, acredito que a maioria dos irmãos estão sentindo muita falta de congregar, de estar ali, de louvarmos juntos, de ouvirmos a palavra de Deus juntos, enfim, de vivermos o cotidiano de uma igreja que está em pleno funcionamento normal. Eu também estou sentindo muito a falta dos irmãos nesse sentido, né? Mas uma das preocupações que tem surgido no meio da liderança nesses dias, e eu penso que é uma preocupação legítima, haja vista as experiências do passado e as experiências cotidianas no meio da igreja, é como será depois desse período de quarentena? Como será no seguinte sentido? Será que todos os crentes vão voltar a congregar? Eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas não vão retornar. E essa é uma preocupação de muitos dos líderes, que uma vez que você já congregando, a igreja funcionando normalmente, domingo após domingo, nos cultos de doutrina, cultos de orações, reuniões nos lares, em tempos normais, são muitos daqueles que infelizmente somem, desaparecem, e agora nesse período em que o povo pode ficar acostumado a não ir à igreja. Irmãos, essa é uma questão que, independente desse período de quarentena, até mesmo se fossem períodos normais, nós sabemos que isto acontece. Mas nesse período de quarentena é muito provável que muitas pessoas, ao retomarmos as atividades normais da igreja, talvez estas pessoas não retornem a congregar juntamente conosco. E quando eu digo conosco, eu digo assim, pessoas que não vão congregar em lugar algum. E a pergunta é, por que isso acontece? A resposta, e eu vou já mostrar isso na escritura, a resposta é muito simples. Porque muitas pessoas deixam de congregar? Porque não são crentes. Essa é a resposta simples, né, e objetiva e clara, simplesmente porque nunca foram convertidas a Cristo, nunca foram convertidas pelo Senhor e não são crentes. Então essa preocupação acontece. Um caso muito comum em nosso estado, por exemplo, e eu vejo a batalha dos irmãos das lideranças de igrejas, não somente da presbiteriana, mas de igrejas, por exemplo, no município de Parintins, aqui no Amazonas. Nós sabemos que quando chega o meio do ano, o período do festival, né, lá de Parintins, costuma-se dizer que é o período que as igrejas esvaziam e depois os pastores têm que ficar correndo atrás das pessoas para trazê-las de volta e tudo mais. Por que isso acontece? Por que no período do festival de Parintins, por exemplo, muitos daqueles que estavam na igreja somem, não voltam mais? Porque não são crentes, nunca foram convertidas ao Senhor. Aí você pode estar pensando, nossa, pastor, mas que coisa mais radical. Meus irmãos, é o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou dar aqui vários exemplos na palavra de Deus acerca disso daí. Nós temos, por exemplo, um texto da palavra de Deus aqui no Salmo 42. Eu quero usar muito os salmos, porque os salmos, como são louvores entoados ao Senhor, e que, portanto, fazem parte da liturgia do culto da igreja, do Antigo Testamento, que era Israel. E eu quero usar os salmos para tipificar isso daí. O que um crente genuíno sente em relação ao ato de congregar, em relação a cultuar a Deus no santuário, em relação a tudo isso daí? Salmo 42, por exemplo, está escrito assim, a partir do verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, o salmista diz, Davi, quando irei e me verei perante a face de Deus?
As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? E olha o que Davi diz a partir do verso 4, irmãos. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Davi está privado do santuário de Deus. Davi está privado da comunhão com os irmãos. Davi está privado das festas que lembravam os feitos do Deus de Israel. Davi está privado, talvez, quem sabe ele escreveu este Salmo 42 no período em que ele havia temporariamente perdido o seu trono, especialmente para o seu filho Absalão, um período muito triste da história de Davi e da história do povo de Deus também, de um modo geral. Mas aqui está um crente que sente falta da presença de Deus no santuário do Senhor. E ele se lembra aqui de quando ele guiava em procissão o povo, tomava liderança e estava ali adorando a Deus no santuário. Este é o primeiro texto, o primeiro exemplo que nós encontramos de um crente, do que ele sente em relação ao santuário de Deus ou ao congregar-se, a estar congregando. Porque não é simplesmente o templo, um prédio em si, mas é o ato de congregar que está por trás disso tudo aqui. Tá certo? Nós encontramos um outro texto na palavra de Deus, são vários textos e exemplos que eu gostaria de dar, mas eu sei que aqui não dá tempo de nós explicarmos tudo, mas é o Salmo 84, que nós conhecemos bem, tem até um cântico de louvor, de adoração a Deus que nós entoamos em nossas igrejas, por exemplo, quando o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E aí o salmista ele vai descrever sobre essas benesses de congregar, sobre essas benesses de estar na presença de Deus, no santuário de Deus, juntamente com os irmãos. E aqui eu ainda lembro mais ainda o Salmo 133, né? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, dentro desse contexto litúrgico de adoração. Mas eu quero deixar mais um texto ainda do Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então o salmista também está feliz por congregar com os irmãos, por estar louvando a Deus no santuário de Deus. Irmãos, eu poderia citar vários textos, vários exemplos, vários salmos, salmos que foram compostos, por exemplo, no período do cativeiro babilônico, que mostram a saudade do santuário de Deus, de crentes que amavam a Deus, amavam ao Senhor, mas amavam o congregar com os irmãos, amavam a adoração coletiva, amavam estar juntos com os demais irmãos. Então, este é o sentimento que um crente verdadeiro tem em relação ao ato de congregar. É isso que o crente tem. E eu poderia citar ainda vários outros exemplos de Atos dos Apóstolos, que eu já citei em vídeos anteriores, dos irmãos que tinham o prazer de estarem juntos, estavam tudo em comum. Atos capítulo 2, por exemplo, nos fala isso, a partir do verso 42, de crentes que estavam juntos para adorar a Deus, que sentiam falta disso tudo aí. Nós estamos nesse período temporariamente afastados, fisicamente, da adoração coletiva, do culto público, como nós chamamos e denominamos. Mas quando tudo isso passar, e nós cremos no Senhor que isso vai passar, que toda essa crise vai passar, quando acabar este período de confinamento, eu pergunto, quantos retornarão à casa do Senhor? Quantos retornarão a congregar normalmente? Será que esse período de quarentena, além de cuidarmos da nossa saúde, não vai evidenciar falsos crentes? Será que esse período de quarentena não vai mostrar claramente quem é crente e quem não é? Entenda, aquele que de repente vai aproveitar esse espaço de tempo em que estamos separados fisicamente para desviar-se dos caminhos do Senhor e não voltar mais
a adorar no santuário de Deus quando tudo isso passar? A resposta, irmãos, é porque essa pessoa nunca foi crente. Porque o crente está aqui nesses textos, ele ama estar com os irmãos, ele ama congregar-se, ele tem saudades do templo, não é o prédio físico, ele tem saudade da comunhão, de estar lá naquele prédio físico com os irmãos, de festejar, de celebrar a ressurreição de Cristo, de celebrar os sacramentos, a ceia do Senhor, de celebrar os louvores, de cantar com o povo de Deus, enfim, de estar junto com os irmãos. Este é o sentimento de um crente verdadeiro. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo aí, que é um crente genuíno, está sentindo falta disso, está sentindo saudade do santuário de Deus no sentido bíblico e correto da coisa, isto é, de estar em comunhão com os irmãos. Que saudade de poder louvar a Deus junto com os irmãos, que saudade das nossas festas de comunhão, das nossas congregações solenes, que saudade de, enfim, de ouvirmos a palavra juntos, de sermos exortados, que saudade da amizade que em Cristo Jesus nós temos da parte de Deus, que saudade de partilhar de tudo isso daí, né? Então, esse momento, eu tenho certeza que é um momento para nós refletirmos. E aí eu pergunto, e você, quando terminar esse período de quarentena, você vai voltar à casa do Senhor? Você vai voltar à adoração a Deus? Eu espero que você volte, eu espero que você retorne isso daí, quando tudo isso passar. E eu espero que esteja no seu coração essa saudade que o salmista demonstra, né? De voltar à casa de Deus. Então que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, e logo logo, se Deus assim nos permitir, nós retornaremos a congregar juntos, para juntos adorarmos a Deus. E que tomara que seja esse o sentimento que todos nós estamos tendo nesses dias, saudades, não simplesmente do prédio em si, não simplesmente de tijolos, de edifícios em si, mas dessa comunhão deliciosa que temos em Cristo Jesus. Logo, logo esperamos em Deus retornarmos. E aqueles que não voltarem, infelizmente, para a tristeza nossa, estarão evidenciando aquilo que sempre foram, nunca foram crentes. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o povo de Deus, aqueles que amam a casa de Deus, que amam estar com o Senhor e congregar com os irmãos. Deus abençoe sua vida.